Meus irmãos, muito boa noite. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Obrigado por vocês terem me convidado para estar aqui. A presença do Espírito Santo de Deus aqui com vocês, ela é real. E é um privilégio para nós estarmos aqui com vocês e sentirmos essa presença tão gostosa, tão real, palpável. Isso alegra muito o nosso coração. Saber que enquanto família do Senhor, nós estamos vivendo coisas preciosas num tempo de tanta dificuldade, né? Eu venho nessa missão, eu venho nessa igreja nessa noite, né, na casa de vocês, com a missão de entregar uma palavra que Deus colocou no meu coração, e ao longo da semana eu fui falando com Ele: Senhor, é isso mesmo? Tem certeza que é isso? Eu não vinha mais nada. E eu me dei por vencido e entendi que a palavra separada para essa noite era exatamente essa. E eu quero começar agradecendo a você pelo convite, porque fez muito bem ao meu coração estar aqui com vocês nesses momentos iniciais, louvar a Deus com vocês e fazer parte um pouquinho, né, dessa nova família, com um monte de irmãos e irmãs que eu nunca vi. É a primeira vez que eu estou vindo aqui na segunda do Jardim Carioca. Conheço o meu irmão Otávio, é um monstro no seminário, uma pessoa abençoadíssima. Poucos eu conheci tão aplicados enquanto o Otávio, no tempo em que a gente estava no seminário, e era muito legal estar ali com ele, sempre poder conversar com ele, uma pessoa que tinha sempre palavras abençoadoras. Privilégio de estar aqui com você, meu irmão. Privilégio de rever você. Eu acho que depois que a gente se formou, acho que essa é a primeira vez que a gente está se reencontrando, né? Isso foi em 2013, a última vez que eu vi o Otávio. Tem tempo, né? Queria falar também para o Vladimir. Cadê o Vladimir? Está ali. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou falar por experiência própria. Isso que você está fazendo não é a decisão mais fácil. Não é. Abrir mão de tudo que você construiu e entregar isso tudo para viver algo que é totalmente novo. E não incerto, porque é a mão de Deus que está te conduzindo. E eu sei que para abrir mão de coisas sérias é só com Ele mesmo. Mas eu sei exatamente o baita frio na barriga que você está sentindo nesse exato momento, você e a sua esposa. Mas eu quero dizer para você, fica tranquilo. Você vai ter o privilégio de voltar aqui nessa igreja e dar o testemunho do que Deus vai fazer, mas uma coisa é certa: vocês dois vão viver os melhores anos das suas vidas a partir desse momento. É nesse lugar que vocês vão experimentar um negócio pequenininho, mas que faz uma diferença absurda, chamada paz. A certeza de estar no centro da vontade de Deus. Não tem nada que compre, nem nada que seja mais prazeroso do que isso. Dificuldades vão vir, faz parte, inclusive do treinamento. Mas vocês serão muito abençoados, eu não tenho dúvida disso. Vivam com intensidade. Amém? Palavra que Deus tem separado para a gente trabalhar junto nessa noite. Eu até tinha falado para o irmão os desafios de Jesus, mas não os desafios que Jesus enfrentou, e sim aqueles ao qual Ele nos conduz enquanto referencial para mim e para você. Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor, mas Ele é também o nosso referencial. E quanta coisa Jesus Cristo viveu e incentivou aqueles homens que caminhavam com Ele a romperem as suas barreiras para viverem o mais que Ele tinha, porque Ele conhecia o potencial de cada um daqueles homens, e eles foram escolhidos a dedo, porque cada um tinha algo em especial que, potencializado na presença de Jesus, serviria para transformar a vida da humanidade. E glória a Deus, porque isso deu muito certo. E é exatamente com essa certeza de que deu muito certo que eu posso olhar para você e ter a certeza que o investimento de Jesus na vida daqueles homens deu certo, porque nós estamos aqui nessa noite falando sobre aquilo que eles viveram há tantos anos atrás. Texto separado para nós nessa noite, você pode pegar a sua Bíblia aí, ou no celular, ou no papel, está lá em Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler junto do 30 ao 43. Marcos 6, dos versículos 30 ao 43. Amém? Vamos ler juntos então. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinando. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco.
Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e, por isso, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhe vocês algo para comer. E eles lhes disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Amém? Esse é um texto muito conhecido de todos nós que temos o privilégio de sermos chamados filhos e filhas do Senhor. É uma passagem bíblica muito importante, de grande importância para nós. E eu não tenho pretensão nenhuma de reinventar a roda nessa noite diante daquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Mas é inevitável olharmos para esse texto e percebermos um pouco da realidade atual que nós estamos vivendo. O texto começa falando que os apóstolos estavam reunidos com Jesus e conversando sobre aquilo que eles estavam fazendo e ensinando. E o próprio Jesus percebeu que aqueles homens estavam esgotados, cansados. E ele os convida para se afastarem para um lugar onde eles pudessem descansar. Não foram os apóstolos que pediram: Jesus, vamos dar um tempo, vamos nos recolher um pouco para a gente se recuperar. Foi o próprio Jesus que percebeu. Você imagina esses homens chegando perto de Jesus, cheio de gás e contando: nós expulsamos demônios, nós curamos paralíticos, cegos, pessoas se entregaram ao Evangelho, se converteram a tudo isso, naquela empolgação, e Jesus olhando e vendo que aqueles homens estavam cansados e os convidando para se retirarem. É claro, meus irmãos, que Jesus ele não era pego de surpresa, ele sabia exatamente o que estava por acontecer. Mas ele fez por aqueles homens, naquele momento, o que eles necessitavam. Então eles entraram num barco e começaram a se retirar. Mas as pessoas, quando perceberam que eram eles, saíram correndo. Porque pelo direcionamento do barco, aquelas pessoas já sabiam onde eles iam aportar. E a palavra nos ensina que as pessoas correram e chegaram na frente. Você já imaginou esses homens dentro do barco, em algum momento pensando: nós vamos descansar um pouco. E olhando aquela multidão correndo e pensando: já era, não vai dar mais para descansar. Porque ele já sabia que a multidão estava com fome e sede. E eles conheciam Jesus, e Jesus não deixaria aquelas pessoas sem receberem aquilo que elas necessitavam. E por estarem com Jesus, eles já entenderam que eles precisariam servir mais uma vez. E fazendo um paralelo com o que a gente está lendo na palavra, com a sua vida, deixa eu perguntar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Eu vou fazer esse ano, a gente está fazendo agora, né? Eu faço agora, essa semana, 20 anos de evangelho. 20 anos de convertido. E olha aqui, talvez existam pessoas com muito mais tempo de evangelho do que eu. E se você estivesse hoje na presença de Jesus e contando para Ele tudo que você está fazendo nesse tempo e tudo que você já fez, será que Jesus olharia para você e falaria assim: meu irmão, minha irmã? Claro que Ele diria o seu nome porque Ele te conhece, dizer assim: vamos nos afastar um pouco para você descansar? Como é que está a sua vida hoje? Você está plenamente cheio de disposição ou você está cansado? Porque eu vou te dizer uma coisa. A gente é pastor e nesse tempo a gente tem lidado de forma absurda com o sofrimento das pessoas.
São perdas físicas, emocionais e espirituais de todas as formas que têm se manifestado nesse tempo, uma atrás da outra. E a grande verdade é que se eu olhasse para Jesus, eu já ia sair pedindo: Pai, me dá um tempo, estou precisando descansar. Mas a questão aqui não é o pastor Pablo, a questão aqui nessa noite é você. Ele trouxe você a esse lugar para falar ao seu coração sobre algo que talvez você esteja precisando. Se você estivesse na presença de Jesus hoje, ele falasse assim: vamos dar um tempo, vamos descansar um pouco, o que você falaria? Porque eu estou falando do cenário de pandemia, e eu tenho certeza que de alguma forma você foi afetado por ele, você foi afetada por ele. Não sei se você perdeu alguém que você amava muito, não sei se você ficou com medo, assim como eu, no dia em que disseram que o meu pulmão estava com 25% de comprometimento e não se sabia se estava regredindo ou aumentando, e toda aquela neura que vem com esse diagnóstico da doença incerta. Eu não sei se você perdeu o seu emprego, se alguém que você ama perdeu o emprego, se você está sofrendo. Eu não sei como você está aqui hoje, diante do próprio Deus, sabe? Porque não tem problema você estar sentado aqui nesse banco, ou você que está nos ouvindo aí nos assistindo pela internet, se sentir cansado. Os discípulos que estavam andando com Jesus estavam esgotados, por conta de fazerem aquilo que Jesus estava direcionando eles para fazerem. Mas, humanamente falando, eles estavam cansados. E como está o seu coração, meu irmão e minha irmã, nessa noite? Sabe, esquece todo mundo que está aqui ao seu redor no presencial e aí na sua casa. Eu peço que nesse momento você olhe um pouco para o seu interior e se pergunte como você está, porque talvez você já tenha essa resposta. Eu estou cansado. E eu imagino assim, nós que somos adultos estamos cansados, as crianças estão cansadas porque elas estão sendo, além do normal, polidas e tolhidas nesse tempo, trancadas dentro de casa, fora do convívio escolar, e tendo pais e mães estressados por conta de toda essa dificuldade. Isso é algo que toca em todos nós e não tem para onde correr. Mas eu não estou falando só da questão da pandemia, eu estou falando de você. Porque talvez você esteja pensando assim: pastor, a pandemia para mim está tranquila. E a grande verdade é que no meio da pandemia muita gente decolou e avançou. Glória a Deus por isso. Muitas igrejas estão avançando, estão crescendo. Muitos irmãos estão tendo a oportunidade de se encontrarem com Jesus, de redescobrirem chamados, de alinhar propósitos. Muitas coisas boas estão acontecendo. E talvez a sua questão não tenha nada a ver com a pandemia, mas quando você olha para dentro da sua casa, o seu relacionamento conjugal está cansado, está desgastado. O seu relacionamento com o seu filho, com a sua filha, está cansado, está desgastado. Ou talvez a sua própria capacidade de estar alinhado e procurando intimidade e relacionamento com Deus. Depois de tantos anos de caminhada, você está cansado, cansada. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Jesus, ele está aqui, o Espírito Santo está aqui, Deus está aqui. E nessa noite eles vieram para nos desafiar. Vieram para desafiar a mim e você: pastor, que doideira é essa? Está falando de descanso e agora você já vem com essa história de desafio? Não tem jeito. Coisa boa é quando a gente está na presença de Deus e Ele senta o garruchão na gente, porque aí a gente dá aquele pulo e sai do lugar. Palavra boa é aquela que toca no nosso coração e incomoda. Você quer carinho, pede a sua esposa para te fazer carinho. Quer carinho, pede seu esposo para te fazer carinho. Papai veio para incentivar a gente a subir mais um degrau, para incentivar a gente a viver algo novo, para nos ensinar, que talvez você já ache que aprendeu de tudo e viveu de tudo, e eu quero dizer para você nessa noite, não importa quantos anos você tem de caminhada e o quanto você já viveu, tem mais para viver. Como nós ouvimos e louvamos nessa noite sobre estarmos num oceano de possibilidades, é exatamente isso que acontece quando eu e você estamos na presença do nosso Deus. E eu quero começar falando para você sobre cansaço e frustração. Acontece, é real, e inclusive é propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Sabe, porque quando você está de posse de todas as suas faculdades físicas, emocionais e espirituais, quando você está cheio de gás, meu irmão e minha irmã, você tem uma disposição danada para fazer muita coisa. Mas se eu fizer agora uma pergunta para você: quantas vezes você já deu canelada? Quantas vezes você já deu um murro em ponta de faca achando que estava arrebentando e no final das contas você se arrebentou ou arrebentou alguém que você gostava muito, por causa da sua potência sem controle? Por causa da sua boa vontade. Há um ditado no mundo, e quem trabalha embarcado
Diz assim que a boa vontade pode botar uma plataforma para afundar. Isso é verdade. Nem sempre é boa vontade. Muitas vezes a gente precisa trabalhar com direcionamento, com procedimentos. E Deus está fazendo exatamente isso comigo e com você aqui nessa noite. Quando falamos em cansaço, você consegue pensar esses homens destruídos pelo cansaço da obra que eles estavam fazendo com Deus, e Jesus dando aquele convite, vamos descansar um pouco, e todo mundo entrando no barco pensando assim, ai, ô bênção, agora eu vou ouvir um pouquinho Jesus e vou descansar. E aquela multidão enorme correndo, e eu imagino eles pensando assim, vai dar ruim, ele vai falar com a gente alguma coisa, ele vai pedir alguma coisa. Eles já conheciam o mestre. Quantas vezes você já chegou num lugar e pensou, agora eu vou descansar, e foi nesse exato momento que virou tudo de perna para o ar e Deus começou a requerer de você aquilo que você nem sonhava que tinha? Foi exatamente isso que ele fez com esses homens, porque a palavra nos ensina que Jesus se compadeceu da multidão. Ele primeiro se compadeceu dos discípulos, mas depois ele olhou para os discípulos e falou assim, é missão, a gente não tem tempo, daqui a pouco eu vou embora. O tempo que eu tenho com vocês tem que ser proveitoso, então vamos trabalhar. E Jesus começou a ensinar aquela multidão. E deixou os apóstolos de lado, pensando assim, ele vai assumir e ele vai falar e a gente não vai precisar fazer nada. Então talvez dê para descansar. E quando ele diz que aqueles homens deveriam prover comida para aquela multidão, você já imaginou no coração daqueles homens o que essa ordem gerou? 4.000 homens. É o que a palavra nos diz aqui. 5.000 homens. Você imagina, 5.000 homens no meio do nada, no meio do deserto. Jesus olha para aqueles 12 cansados e diz assim, galera, seguinte, levanta aí e provê comida para essa multidão. E Jesus não estava falando de palavras, Jesus não estava falando de ensinamento, porque isso ele já havia feito. Ele mandou aqueles homens proverem comida física, alimento físico, para 5.000 homens. E a gente já sabe que mulheres e crianças não eram contados naquela época. Então esse número poderia ser facilmente 10.000 pessoas. Imagina um cultão de 10.000 pessoas lá no campo do Goitacás, são 10.000 pessoas que cabem ali dentro. Depois do culto, o pastor Otávio, o pastor Robson falando para vocês assim, igreja, levanta agora, dá o jeito de vocês e alimenta a multidão aí com pão e guaravita. Como é que você se vira, meu irmão? Fala aí, como é que você ia se virar numa dessa? 10.000 pessoas esperando por você. É por você, não é por mim, por você. Você consegue pensar esses homens imaginando outra coisa? Jesus ficou louco. Jesus enlouqueceu, pedi para mim alimentar essa multidão. Eu estou cansado, querendo pendurar a chuteira hoje. E ele está me mandando alimentar uma multidão. E quando a gente vai olhando a palavra, o dia já estava findando. Já estava no final do dia, todo mundo com fome. E Jesus vai dar uma ordem para aqueles homens. Eu não consigo pensar em outra coisa senão frustrar aqueles homens. Era isso que Jesus estava fazendo com os discípulos. Frustrar. Fazer com que aqueles homens se sentissem inúteis, incapazes de cumprir aquela missão. E ele fez isso. E aí, é claro, como todo bom ser humano, ele fala assim, faz o seguinte, mestre, manda a galera embora. E pelo caminho eles vão dando o jeito deles de se alimentar. É como se eles tivessem dito ali, como Jesus no Getsemane falando para Deus, Senhor, se puder, afasta de mim esse cálice. Era exatamente isso que eles estavam fazendo com Jesus. Mestre, se puder, afasta esse problema de nós. Manda a galera embora. E pelas aldeias e por onde eles forem passando, eles se viram. Afinal de contas, eles vieram para cá sem convite. Mas não é assim que funciona o coração do nosso Jesus. Porque se fosse para mandar embora problema, ele já tinha mandado a mim e a você embora. E, na verdade, ele está nos recolhendo debaixo das asas dele. E ele desejava ensinar algo muito importante para aqueles que seriam o referencial de tudo aquilo que ele deixaria para mim e para você. Então, assim, quando você, com a sua vida, meu irmão e minha irmã, receber da parte de Deus um direcionamento e se sentir inoperante, se sentir incapaz, se sentir inadequado para a missão, fique tranquilo, sinal de que Ele te ama. Pastor, você está dizendo que quando Jesus, quando o Espírito Santo, quando Deus me dá uma diretiva muito maior do que eu, você está dizendo que isso é sinal de amor e cuidado? Eu estou afirmando para você.
E você deveria ser grato, porque se ele fez isso com você é porque ele ainda não desistiu. É porque existe algo em você que ele sabe que é totalmente capaz para prover aquilo que ele deseja. Mas a grande questão não começa em Deus, começa em mim e em você. Porque eu posso passar a noite inteira dizendo para você que Jesus te ama, mas se você de verdade não acreditar nisso, todo o resto perde o sentido. É o seu coração que ele atraiu nessa noite, é o seu coração que está aí nos assistindo pela internet. É com o seu coração, e eu sei que quando olhamos aqui, eu olho para essas pessoas aqui no presencial, e não consigo te ver aí no online, mas você está me vendo, Deus já desafiou você para coisas que você recuou. Foi ou não foi? Não tem problema de assumir, porque ele já fez isso comigo. Eu estou aqui hoje pela misericórdia de Deus, eu não me acho capaz de ser pastor. Mas em algum momento ele insistiu, eu comecei e parei o seminário 5 vezes. E da última vez eu decidi largar algo muito importante para estar lá e voltei no primeiro ano. Quando eu conheci o Otávio, o pessoal falou, por que você voltou no primeiro ano? Eu falei, porque eu preciso começar e acabar algo para Deus. Eu estou aqui, do mesmo jeito que você está, e a minha missão não é mais importante do que a sua. Note que nós falamos de alimentar uma multidão, mas falamos sobre relacionamento conjugal, relacionamento familiar, falamos sobre missão individual. Estamos falando nessa noite sobre missão do corpo. Segundo a Igreja Batista de Jardim Carioca, tem uma missão muito importante, porque ali fora daquele portão, a igreja, quando fecha o portão, ela está fechada. Mas você movimenta o Espírito Santo aqui nesse bairro e por todos os lugares onde você anda com a sua vida. É Jesus se movimentando no meio da multidão que padece de fome e de sede, desesperado, porque não tem pastor. E se você, que está na presença de Deus nesse tempo, tem passado aperto, imagina as pessoas que estão lá fora e não têm aonde se resguardar. Não reconhecem a mão de Deus sobre elas, os protegendo e os guardando. Não contam com a provisão, com poder, autoridade e a unção desse Deus maravilhoso que eu e você demos dentro de nós. Jesus deu uma ordem para aqueles homens com o intuito de frustrar aqueles corações cansados. Deus está falando alguma coisa com você há algum tempo, meu irmão e minha irmã, alguma coisa que você está dando risada e dizendo, isso é coisa da minha cabeça, não é para mim não, porque isso é muito maior do que eu. Cuidado com o que você anda dizendo para Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, é Ele. É Ele. É Ele que está falando ao seu coração. Mas, pastor, por que então que Ele está fazendo isso comigo? Porque diante do desafio dEle, eu me sinto tão pequeno. Ora, nós vamos aprender nessa noite me fugiu a palavra. Nós vamos aprender um conceito muito importante. Note, quando Jesus deu essa ordem para os discípulos, procurem aí, vamos ver o que vocês têm no meio dessa multidão. A pergunta de Jesus foi o seguinte: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Sabe quando você recebe aquela ordem que você já sabe que vai dar ruim? Porque aquele monte de gente correndo, desesperado, no meio do nada, e Jesus está mandando procurar pão no meio do nada. São 10.000 pessoas por baixo, pão. Tá bom. Aí você abaixa a sua cabeça, porque foi exatamente isso que os discípulos fizeram. Ele está mandando, vamos fazer. E saíram. Eu imagino esses homens arrastando o pé pelo meio da multidão. Igualzinho você, quando recebe uma ordem que você não quer fazer. Tem pão aí? Não. Tem pão? Tem não. Tem não. Depois deles correrem no meio de 10.000 pessoas, eles voltam para Jesus e dizem para Jesus o seguinte: encontramos 5 pães e 2 peixes. Como alguém que diz assim, agora ele vai mandar todo mundo embora, porque ele me mandou fazer algo que eu já sabia que não ia dar certo. Se eu não sou tão inteligente quanto ele, sei que vai dar ruim, imagina ele. Ele já sabia que ia dar ruim, mas eu vou fazer, porque eu sou obediente. 5 pães e 2 peixes só, Jesus. Aquele sorriso, como quem diz assim, dessa vez deu ruim, Até para você, Jesus. Você imagina? Deve ter sido algo desse tipo, cansado, irritado, desgastado, e com esse pepino de ter que andar no meio de um monte de gente, nem tinha Covid, hein? E eles voltaram para Jesus, 5 pães e 2 peixes. Como se estivesse dizendo, agora você vai ter que deixar a gente descansar, vai mandar embora. Porque são 10.000 pessoas, sabe? Não é curar um cego, um paralítico. Não é expulsar um demônio, são 10.000 pessoas. Jesus
sabia que aqueles homens não encontrariam provisão para cumprir a missão. E mais uma vez eles agora voltariam frustrados e irritados, porque além de saberem antes de começar a missão que não daria, agora eles tinham a certeza absoluta de que não daria para fazer aquilo que Jesus desejava. E eles dão o retorno para Jesus, 5 pães e 2 peixes. Meu irmão e minha irmã, quantas vezes você já se comportou exatamente como esses homens? Jesus te deu um direcionamento e você, muito irritado, muito irritada, foi fazer para não dizer que você era desobediente. Você voltou dentro do seu coração com aquela certeza, está vendo? Eu disse que não ia dar certo e não vai dar certo. E olha, é isso. E esperando da outra parte um tipo de consenso, ok, você estava certo, vamos mandar todo mundo embora e que cada um se vire pelo caminho. Muitas vezes o seu coração já esteve esperando por isso, não é? Para que a sua certeza, a sua vontade de fugir do problema se concretizasse e realmente o problema fosse mandado embora e você não tivesse que se defrontar com ele, né? Você não tivesse que enfrentar o problema. Mas isso fazia parte do plano de Jesus para aqueles homens. 10.000 pessoas eram nada diante do que aqueles homens fariam. Se nós formos pensar hoje em Campos, 10.000 pessoas é nada diante da quantidade de evangélicos que nós temos hoje. Esses homens precisavam entender que era muito mais importante que o coração deles estivesse alinhado com o direcionamento de Deus do que alinhado com a capacidade deles de produzir algo. Nunca foi sobre a capacidade de produzir algo, e sim sobre a capacidade de obedecer e não questionar. E no meio do não questionar, entregar o seu melhor. É sobre isso que nós estamos ouvindo e entendendo nessa noite. Porque quando eles ficaram sabendo, eles voltaram para Jesus e disseram, são só 5 pães e 2 peixes. E toda aquela frustração causada, que Jesus causou no coração daqueles homens, ao mandar que eles alimentassem a multidão, agora se concretizou numa impossibilidade para aqueles homens. Mas Jesus sabia exatamente o que estava fazendo com eles. Do mesmo jeito que Ele sabe o que está fazendo comigo e com você aqui nessa noite. Se eu perguntar para você hoje, diante da missão que Deus te deu, enquanto filho e filha do Senhor, enquanto indivíduo, de adorá-lo acima de todas as coisas, de amar o seu próximo como a ti mesmo, você tem aí na sua bagagem provisão para fazer com que isso aconteça, meu irmão e minha irmã? Como é que está a sua aljava aí, o seu alforje? Está cheio? Está cheio de amor? Está cheio de obediência? Está cheio de disposição, de submissão, de entrega, de qualquer outra coisa que você precise para cumprir os direcionamentos de Deus? Eu não preciso nem perguntar para você e nem olhar para o seu olho numa questão de julgamento. Eu sei que você não está pronto, que você não está pronta. E eu poderia até ser um pouco mais enfático em dizer que a sua bolsa está vazinha. Se a gente virar ela agora e sacudir, nem poeira cai. São tempos difíceis. Pastor, e no meio de tempos difíceis, Jesus, Ele não desiste de nós. Ele vai sempre nos impulsionar à frente. Porque não se trata daquilo que você tem fisicamente, meu irmão e minha irmã. Se trata da quantidade, né, da sua disposição em ceder o seu coração para Ele. Deus não conta com a sua provisão física, Deus conta com o seu coração. E nós vamos entender exatamente isso, porque quando Jesus recebeu aqueles 5 pães e 2 peixes, Jesus ordenou, preste atenção no fechamento disso. Quando recebeu os 5 pães e 2 peixes, Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Depois da ordem de Jesus, aqueles homens voltaram para a multidão e fizeram exatamente aquilo que Jesus havia mandado. Sentem na grama, dividam-se em grupos de 100 e em grupos de 50. E eu imagino eles pensando, o que Jesus vai fazer agora com 5 pães e 2 peixes, mandando esse povo sentar na grama. Todo mundo com fome, eu cansado, e ele me mandando mais uma vez voltar para o povo, mandar esse povo sentar. E logo na sequência, a palavra nos ensina que, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Note, meu irmão e minha irmã, deu àqueles homens uma missão impossível de ser cumprida, quando aqueles homens ainda assim foram buscar providências, mantimentos para cumprirem a ordem, eles voltaram com algo que, fala sério, todo mundo aqui é filho e filha do Senhor, né? Crente gosta de comer. 5 pães e 2 peixes, dá para quê, meu irmão? Eu como isso fácil. Não agora, que estou fazendo dieta, mas eu como 5 pães e 2 peixes rindo.
E ainda vou ficar sentindo aquele eco aqui dentro. Está faltando um bocado de coisa para preencher, né? 5 pães e 2 peixes. Mas aqui Jesus tirou aqueles homens de cena, fazendo com que eles entendessem: vocês só encontraram 5 pães e 2 peixes. Me dá aqui o que vocês têm. Entrega para mim aqui o que vocês têm. Volta lá e faça com que esse povo se assente em grupos de 150. O que aconteceu? Eles foram lá e procuraram no meio das possibilidades e voltaram com uma impossibilidade para Jesus: 5 pães e 2 peixes. Jesus tomou para si aqueles 5 pães e 2 peixes e deu uma nova ordem: mande que se assentem. Jesus já estava mostrando para eles que ele estava no controle, que ele sabia o que estava fazendo. O coração deles não entendia, a mente deles não acompanhava o que Jesus ia fazer, mas por caminharem com Jesus, eu imagino que naquele momento eles já sabiam: vai fazer alguma coisa. Vem algo aí, vamos fazer o que ele está mandando. E em seguida, deu graças e partiu os pães. Note que Jesus pegou a impossibilidade daqueles homens e olhou para o céu e consagrou a Deus aqueles 5 pães e 2 peixes. Sabe, eu disse para você que não tem problema quando o Espírito Santo te impele a fazer coisas que são muito maiores do que você. Porque você não acredita no seu potencial, meu irmão e minha irmã. Mas antes do mundo ser mundo, Deus disse tudo a seu respeito, disse tudo a meu respeito. Então, na verdade, o que Ele espera hoje é que você abra o seu coração para o movimento do Espírito Santo e você seja responsável por trazer à existência tudo aquilo que Ele falou a seu respeito antes do mundo ser mundo. Ele já sabia que em 2020 começaria uma pandemia, em que em 2021 eu estaria aqui nessa noite pregando esse texto para você. Pastor, mas você podia ter escolhido qualquer outro? Sim, mas eu perguntei a Deus durante a semana inteira se eu deveria mudar e Ele não me falou nada. Então eu estou aqui falando para você aquilo que eu entendi que ser um direcionamento de Deus. E Ele está dizendo para você: alimente a multidão. Meu filho, minha filha, alimenta a multidão. E talvez você esteja dizendo: eu não tenho capacidade de alimentar a multidão. Eu não tenho capacidade de, por exemplo, mudar o meu relacionamento conjugal. Já são tantos anos caminhando desse jeito, pastor. Você não sabe a dor de cabeça que esse homem me dá. E aí o marido pensando do lado: você não sabe, pastor, como essa irmãzinha é difícil. Eu realmente não sei, eu tenho a minha. De vez em quando ela também é difícil. Do mesmo jeito que muitas vezes eu sou difícil. Mas existe algo que nos impulsiona a caminhar, que é essa necessidade de estarmos na presença de Deus. Quando eu me casei com ela, quando a gente decidiu se casar, eu não tinha. Olha, se eu tivesse 5 pães e 2 peixes, você teria sido uma mulher muito mais feliz, né, Ellen? Eu não tinha nem 5 pães e 2 peixes. Mas eu entendia que Deus queria. E quando a gente é novo, a gente tem uma disposição de meter a cara sem pensar no que vai acontecer. Essa mulher sofreu muito para caminhar comigo. Eu sofri muito menos. A Ellen já estava há alguns anos na presença de Deus. Então, assim, a lixa dela trabalhou muito mais do que a minha. Mas hoje a gente consegue viver algo precioso. Quais são as suas possibilidades? Talvez dentro da sua bolsinha, eu já falei, nem 5 pães e 2 peixes. Mas esquece a sua bolsinha física, eu quero saber como é que está o seu coração nessa noite. Porque essa palavra ela é para você. Porque Deus deseja fazer algumas coisas muito importantes através da sua vida, meu irmão e minha irmã. Mesmo você estando cansado, mesmo você estando desapontado, mesmo você estando deprimido, talvez você esteja fazendo um tratamento de depressão nesse tempo, e você está falando aí: pastor, você está falando em desafios, eu estou querendo me equilibrar. Eu estou perguntando para você quais são as suas possibilidades. Talvez muito poucas. Talvez menos que 5 pães e 2 peixes, não tem problema. Deus está nos dando uma ordem para nós, nessa noite, entregarmos a Ele as nossas impossibilidades. Note, eu não estou falando com você sobre possibilidades. Eu estou falando sobre entregar ao Deus, nessa noite, no altar do Senhor, as nossas impossibilidades. Para que isso? Porque diante dos desafios, as nossas impossibilidades nos impediriam claramente de cumprir a missão. Mas Ele nos chamou aqui nessa noite para virar uma chave, transformar as nossas impossibilidades na possibilidade de alimentarmos uma multidão. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Eu disse que tudo começa em nós. E assim, essa palavra é muito legal, esse texto é muito bonito e é tudo muito legal. Mas se você não comprar esse barulho com o Espírito Santo, não vai funcionar.
Talvez você volte para casa hoje desapontado, sem a possibilidade de viver aquilo que Deus deseja fazer em você, para começar algo novo em você e, através de você, abençoar a vida de muitas pessoas. Porque quando você se permite ser instrumento na mão de Deus, tudo começa de dentro para fora. O pastor Adonias tem falado muito nesse tempo sobre ser um cano desobstruído, para o fluir da glória e da graça de Deus. E esse cano, nesse tempo, somos eu e você. É comigo e com você que o Espírito Santo de Deus tem contado nesse tempo para o fluir da glória de Deus. Nós somos veículos, nós somos testemunhos vivos, nós somos a presença desse Deus maravilhoso andando por campos. Mas, pastor, são só 5 pães e 2 peixes. Meu irmão e minha irmã, fica tranquilo, porque nessa noite ele está pedindo isso para consagrar ao Senhor. E o que são esses 5 pães e 2 peixes? É o seu coração. É o seu objeto de entrega, no meio da multidão, é o seu coração. Porque olha só o que a palavra nos diz: olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida entregou os seus discípulos para que os servissem ao povo. Ele pegou os 5 pães e 2 peixes, a impossibilidade diante do desafio, e consagrou ao Senhor. E ele chamou aqueles homens que trouxeram essa impossibilidade, esse nenhum recurso diante do desafio, pegou e deu a cada um deles um pedaço de pão e um pedaço de peixe, e disse: alimentem a multidão. E aqueles homens saíram. E você tem ideia, eu não consigo imaginar, né? 10 mil pessoas, demora para servir. Aí um pedaço de peixe, um pedaço de pão, e à medida em que eles iam entregando, aquele treino ia diminuindo na mão deles, e eles iam dando, e o pessoal ia repartindo com o outro, e aquele negócio ia crescendo, e eles andando no meio daquela multidão, com um pão e um peixe, num pedaço de pão e peixe na mão, e arrancando um pedaço e dando para cada um, e aquele negócio multiplicando, e aquele pão e aquele peixe nunca terminava na mão deles, e eles saíram distribuindo para uma multidão. Deus não precisa de muita coisa, meu irmão, Ele só precisa do seu coração. Ele não precisa de muita coisa, Ele só precisa do seu coração. E a partir do seu coração, essa cidade vai ser transformada. Mas não fica preocupado em primeiro lugar com a cidade, porque a cidade é consequência daquilo que Ele vai fazer no seu coração e através de você. Sabe, o primeiro lugar que precisa ser transformado por essa abundância da presença é a sua casa, é a sua família, é o seu local de trabalho, é o seu local de estudo, é a sua comunidade de fé. E a partir de vocês, como um corpo bem ajustado, transformar as realidades lá fora. Ele não precisa de muito, é só o seu coração. E a palavra nos encerra dizendo o seguinte: todos comeram e ficaram satisfeitos. Você consegue Deus falar assim? Pensa Deus falando para você sobre satisfação. Não era eco, era fartura, era abundância, era plenitude. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E agora vem mais o legal, o fechamento disso tudo. Porque diante do cansaço daqueles homens, diante da frustração de receber uma ordem para o qual eles não dariam conta, diante da raivinha, né, do biquinho de sair procurando comida e voltar com 5 pães e 2 peixes, né, daquele deboche que a gente sabe que lá na mente dele estava: eu quero ver como é que ele vai se virar com isso agora, né? Aquela coisa que a gente faz naturalmente, mas por educação a gente deixa guardado. E Jesus, sabendo o que estava rolando no coração daqueles caras, agora eles estão dividindo um pedaço de pão e um pedaço de peixe para uma multidão. E está todo mundo comendo de se fartar. E eles entenderam que Jesus não precisava de muita coisa, só precisava da obediência deles. Só precisava do coração daqueles homens para que aquela multidão fosse alimentada. E aí, depois de alimentar 10 mil pessoas e ver um milagre desse, eu imagino que eles ficaram tomados de alegria, de poder e de autoridade, porque o milagre de Deus mais uma vez se manifestou, e aqueles homens estavam repartindo o milagre, eles estavam repartindo a provisão de Deus para aquelas pessoas, e o fluir, note, um cano desobstruído, nós falamos para o fluir da glória e da graça de Deus. Eles estavam sendo aquele cano por onde a bênção do Senhor estava fluindo para alimentar aqueles homens e as mulheres. Você entende? Deus usando as suas mãos como um milagre para abençoar e motivar.
Deus usando... Deus usando a sua vida, usando você para ser canal de bênção na vida das pessoas. Isso é muito privilégio. E você entendeu nessa noite que você não precisa de muito para ser esse canal de bênção. Você só precisa entregar para Ele o seu coração. E eu não estou falando de você se converter, porque eu acredito que todos nós aqui nessa noite somos filhos e filhas do Senhor. Eu estou falando de você viver algo novo, meu irmão e minha irmã. Eu estou falando de você desfrutar de algo novo a partir dessa noite. E para que você viva isso, você só precisa abrir o seu coração para o fluir do Espírito Santo. Isso não é muito. Nessa noite eu quero desafiar você a abrir mão do seu cansaço, abrir mão das suas certezas, das suas incertezas, dos seus conceitos e dos seus preconceitos, para viver aquilo que Deus sonhou que você vivesse. Sabe, porque talvez você esteja ao longo de uma grande caminhada com Deus e você já tenha vivido muita coisa legal. Mas talvez hoje o seu coração esteja cansado, desanimado, triste, sem esperança. E eu quero dizer para você que essas coisas não combinam com a presença de Deus que eu senti nesse lugar. E aí você deve estar falando, pastor, mas se nós promovemos esse lugar, calma aí, né? Vocês promoveram o quê? O que nós fizemos nessa noite foi adorar a Ele. Ele veio para esse lugar porque Ele nos ama. Ele veio nesse lugar e transformou essa atmosfera e esse ambiente porque Ele nos ama. E Ele quer ver a nossa genuína adoração, Ele quer mudar a nossa tristeza por alegria, Ele quer mudar a nossa incerteza por certeza, Ele quer arrancar o nosso medo e transformar isso em coragem. Ele quer pegar os seus 5 pães e 2 peixes e alimentar uma multidão. Mas pastor, nós estamos falando de serviço. Ora, se você já caminha com Deus há tanto tempo, ou se você começou a caminhar com Ele agora, eu sei que você já teve a sua experiência. Quando foi que você se inclinou para fazer algo em nome de Deus que você não foi abençoado, muito mais do que você merecia ser? Quando foi que você entregou algo que era muito importante para você, e você entregou em nome desse amor e desse sacrifício que você não recebeu de volta mais do que você pediu ou merecia? Porque é exatamente isso que nós vemos na palavra. Aqueles homens cansados, frustrados, desanimados, mas obedientes, porque sabiam que era Deus, agora sendo fluir do milagre para alimentar toda aquela multidão. E olha o que a palavra nos ensina no fechamento. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os discípulos recolheram 12 cestos de pedaços de pão e de peixe. Aqueles que estavam cansados, desanimados e querendo fugir do problema, além de terem sido canal de bênção, cada um daqueles homens, cada um dos 12, voltou com um cesto cheio. E no momento certo, aonde eles descansaram com Deus, tinha também abundância de alimento para eles. Você entendeu o que o Espírito Santo está falando nessa noite? Ele está pedindo o seu coração, para que nessa noite o seu coração seja consagrado ao Senhor. E através de você comece um movimento genuíno do Espírito Santo na vida de todos aqueles que compartilham com você. Pastor, mas eu não tenho muito para oferecer. Glória a Deus, porque Ele não precisa de muito, Ele só precisa de você. Ele só precisa da sua decisão em fazer acontecer. Todo o resto é com Ele. Obedeça quando Ele der uma ordem. Entregue aquilo que você tem. E não fique com medo de entregar o pouco que você tem, pensando que você vai passar fome, que você vai passar necessidade, porque o revés disso tudo é você ser muito mais abençoado do que você necessita. É sobre esse Deus que nós estamos falando nessa noite. E o que Ele pede para mim e para você é sempre tão pouco. Sabe, Vladimir, você está entregando uma coisa muito preciosa para Deus. Daqui a algum tempo você vai entender que isso era nada diante de onde Ele vai te levar e do que você vai viver com a sua família. E eu estou falando para você porque eu ouvi a sua história, mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, o que Ele está pedindo para você é tão pouco diante de tudo que Ele já fez por você e por aqueles que você ama até aqui. Isso é tão pouco diante das experiências que você já teve com Ele. Mas o seu coração pode estar cansado, a sua vontade pode estar comprometida. E nessa noite essa palavra vem para dizer para nós que ainda não é o tempo de descansarmos.
Existem pessoas famintas, dependendo da sua pequena grande vida para ser tocada e transformada. E eu quero nessa noite convidar você que deseja mudar o seu posicionamento diante da sua vida hoje, porque eu sei que tem mais. O desafio de Deus é para mim e é para você, tem mais. E como a gente tem sido privilegiado nesse tempo por viver esse mais. Você entendeu a palavra? Você entendeu o que o Espírito Santo falou ao seu coração? Então, se você deseja nessa noite fazer uma oração comigo, eu queria convidar você para ficar de pé.